salve, meu estudante! Eu sou o professor Marcos Vinícius, teu professor de Geografia da nossa plataforma Gonçalves Dias, dando continuidade a esse projeto sensacional da nossa Secretaria de Educação, que é um preparatório para o teu Enem 2023. Estamos aí resolvendo uma série de questões a partir das principais temáticas abordadas e, claro, questões extremamente atuais, como essa do Enem 2022, a última prova do Enem. Estamos trabalhando nessa temática agora sobre os recursos naturais e a degradação, né? E trouxemos essa questão atual para ti ver aí a temática e, claro, aprender aí, tirar as dúvidas de como resolver essa questão e outras que caem na tua prova. Então, vamos lá, sem mais delongas, Enem 2022, eu tenho o texto motivador a partir de imagens. Eu ainda não vou ler essas imagens com você, eu quero ir logo para o comando. Entender, de fato, o que eu preciso buscar de maior, né, propriedade em relação a esta imagem. Vamos lá. Enem 2022 me diz o seguinte: a intensificação da ocupação urbana demonstrada afeta de forma imediata o quê? Ou seja, o que o texto motivador está me dizendo, galera? Tá? E não esquece, tá com o teu lapisinho, grifando os termos importantes. Quando a ocupação urbana acontece, ela traz como consequência algo, porque ela vai afetar de forma imediata. Ou seja, a partir da ocupação urbana, uma consequência imediata é o nível altimétrico, é o ciclo hidrológico, é o padrão climático, é a tectônica de placas, é a estrutura de rochas. Algo vai ser afetado. Vamos descobrir isso, vamos analisar a imagem com calma e aí a gente vai conseguir perceber, tá? Eu tenho 4 imagens, tá? Mas é bem interessante que, se você prestar atenção, eu tenho uma primeira imagem que tem a sigla dizendo cobertura natural do solo, ou seja, e a gente percebe na imagem que seria com uma área, com uma floresta mais preservada, ou seja, mais intacta. E você vai perceber, por exemplo, que uma da característica interessante é que eu tenho, por exemplo, 10% de escoamento superficial, eu tenho, por exemplo, 25% de infiltração, 25% de percolação em relação à água. Quando eu olho, por exemplo, as imagens seguintes, por exemplo, aqui a árvorezinha já desapareceu. Então, por exemplo, a evapotranspiração já diminuiu, o escoamento superficial já aumentou e a infiltração do solo já diminuiu. Construção de casa, ou seja, eu estou começando ali a construir, impermeabilizar o solo. A terceira imagem, ela já vem, por exemplo, com uma maior quantidade de casas e a gente já vai perceber, por exemplo, que a infiltração superficial já diminuiu ainda mais. A evapotranspiração um pouquinho também. E o escoamento superficial aumentou. Veja que eu estou falando tudo isso relativo a quê, meu estudante? Estou falando da água, tá certo? E na última imagem, que eu tenho uma alto índice de construção, o que eu vou perceber? Que a infiltração diminuiu bastante, por exemplo, de 25% na primeira imagem para 10% na última. A evapotranspiração, que era de 40%, baixou para 30%, e principalmente o escoamento superficial, de 10% na primeira imagem, ele aumentou consideravelmente para 55%. Eu estou falando principalmente da alteração de quê? Do ciclo da água, tá certo? Com a maior construção, principalmente a intensificação da urbanização, e a gente já resolveu isso em questões anteriores, o Enem gosta muito de trabalhar questões ambientais, de problemas urbanos relativos à água, a impermeabilização do solo, ela afeta diretamente o ciclo hidrológico da água, aumentando, por exemplo, o escoamento superficial, diminuindo, por exemplo, a infiltração da água, tá certo? Então aí nós temos, com essa intensa ocupação urbana, nós vamos ter principalmente uma alteração imediata e que a imagem ela traz nas suas siglas muito claramente de uma alteração no ciclo da água, meu estudante, tá certo? Então veja, a intensificação da ocupação urbana demonstrada afeta de forma imediata o quê? O nível altimétrico de altitude? Não. O ciclo hidrológico? Com certeza ele afetou o ciclo hidrológico da água diretamente, beleza? Padrão climático, ele vai até alterar no segundo momento, sim, dependendo da intensidade. Isso vai depender muito da questão da circulação do ar, mas a imagem foca muito claramente no ciclo hidrológico relativo à água, né? Principalmente de infiltração, de evapotranspiração e de escoamento superficial. Tectônica de placas, placas tectônicas, a impermeabilização do solo não vai afetar, a questão das placas é uma outra estrutura dos agentes endógenos. E por último, a estrutura das rochas também não é nossa resposta. Então, gabarito simples, né?
Questão do Enem 2022, gabarito ciclo hidrológico a partir da análise da imagem. Questão 2022 resolvida tranquilamente. Então é isso, meu estudante. Continua acompanhando a gente na plataforma Gonçalves Dias. É isso aí para essa e outras resoluções de questões. Valeu!